Peça ao Espírito de Deus nessa noite. Comece uma das suas orações precisa ser exatamente sobre tudo que você está fazendo. Por que está congregando? Por que desse culto? Qual o propósito desse culto para você? O que você espera alcançar? Por que você está cultuando? Por que você está cultuando a Deus? Satanás, ele sempre deseja fazer e levar aos extremos. Então, a vida da igreja, muitas vezes ela é levada ao extremo de que só nas horas de grande agonia, de grandes problemas, nós precisamos de Deus. Então, muitas pessoas vêm ao culto, vêm à igreja para solucionar um problema urgente, Então, muitas vezes eles querem uma campanha, eles querem alguma coisa, eles querem uma oração, que ele muitas vezes vê a igreja não muito diferente de outros lugares onde se faz trabalho, onde se faz tantas coisas. Por quê? Para eles a igreja é só um lugar de soluções extremas, ou seja, de problemas insolúveis no sentido do dia a dia. E eles sempre estão olhando para a igreja dessa forma. Ou outros, eles nem se apercebem do valor da igreja. Principalmente, quanto mais nós nos acostumamos com a igreja, esse acostumar-se muitas vezes nos leva a não olhar com o devido valor a igreja, o cultuar. Nós precisamos saber exatamente, então, uma das primeiras propósitos que nós precisamos esclarecer para nós é: qual o valor do culto para mim? Qual o valor da igreja? Quantos ministros, quantos pregadores, quantos pastores, pessoas envolvidas muitas vezes na igreja, pelo acostumar-se com a igreja ou com as reuniões, muitas vezes eles confundem o propósito apenas com estar aqui na frente, muitas vezes ministrando. Eles querem fazer alguma coisa, e quando eles não estão fazendo, então eles não acham que tem importância ou grande importância. Por quê? Porque eles se acostumaram, simplesmente se acostumaram. Então nós precisamos, desde cedo, começar a olhar o propósito daquilo que nós estamos fazendo. Aleluia! Amém? Quando você compreender o propósito pelo qual está cultuando, está investindo esse tempo, você vai ter um retorno, você vai aproveitar melhor. Você compreende que esse é um tempo de consagração? Aleluia! Existe, agora dia 5, por exemplo, vai ser lançado o jejum. E esse jejum, como todos os outros, será poderoso para nós. Aleluia! Amém? Fará com certeza a diferença. Queridos, não vou exatamente detalhar, mas você precisa compreender a vida cristã. Você nasceu de novo, então você tem vida cristã, amém? Você nasceu, você está vivo, certo? Tomara, não está parecendo muito, né? Mas você está vivo, certo? Alguns, né? Aleluia. Falta o resto, né? Amém. Amém. Deus traz vida em nome de Jesus. Mas alguns podem estar vivos com a disposição assim daqueles que nem disseram amém, nem bateram palma, nem sequer levantaram a cabeça, sabe assim? Está vivo, está existindo, está sendo levado pelo vento mesmo, né? Ou você pode também estar vivo, como o Gilberto, eu não sei se agora, mas um tempo atrás, que estava levantando cedinho, estava correndo aqui, de madrugada. Continua aí, né? Vai voltar. Aleluia. Revelações profundas. Vamos deixar a vida do irmão, né? Você pode estar vivo com essa disposição, né? De caminhar, de levantar. Minha esposa não está aqui agora. Ela falou que amanhã vai começar. Não sei o quê, mas vai começar, né? Então, a gente pode estar vivo com essa disposição, mas a gente pode estar vivo assim, com aquela garra do Moisés, né? Levanta o braço assim, Moisés.
Ó, com essa garra assim, entendeu? Com esse tanquinho do pastor. A gente pode estar vivo. Você pode estar vivo espiritualmente. Mas pode estar vivo espiritualmente com aquela dificuldade imensa de vir para o culto. Até de cultuar. Às vezes, tem muitos irmãos que foram vencidos hoje, né? Ó Deus, que o Senhor te guarde, né? Já acabou de por filho, o irmão está falando, e outras coisas aí. Mas, queridos, nós precisamos começar a compreender, por exemplo, que o jejum, ele é essa corridinha, esse esforço, esse exercício para que a nossa vida fique melhor. Aleluia, amém? Que está compreendendo isso? Então, assim, o jejum é aquilo que nos ativa. Muitas vezes você está tão com a falta de energia imensa, você precisa de uma vitamina, não é isso? Um exercício físico, uma vitamina. O jejum é exatamente isso, para te ativar. A consagração, ela é mais profunda ainda, porque a consagração, ela ativa a aliança. A consagração é aquele que realmente nos faz parte, que nos faz não só estar vivo, mas faz parte. Então tem alguns níveis de consagração. Era muito comum, tempo atrás, se fazer jejum e consagração. Porque o jejum você pode fazer trabalhando. Você sai para o trabalho e você pode estar em jejum, pode ir para o trabalho em jejum, que é a abstenção de alimento. Né? Você está orando em espírito, você está... Mas a consagração não. Nesse nível, é você jejuar com um tempo específico de leitura da palavra, de oração específico. Então se chama assim isso de consagração. Você consagrou aquele tempo, não só está jejuando, mas está consagrando. Mas o culto, esse tempo que você está aqui, todo tempo que você retira, você está fazendo o quê? Consagrando ao Senhor. Amém? Então compreenda como é tão importante esse momento. E é exatamente sobre isso que o Senhor Jesus, ele fala que nós precisamos perseverar. Aquele que estando em mim e eu neles. Ou seja, aquele que persevera, aquele que não sai da vida, do corpo. Porque muitos, é impossível você pegar um galho de uma árvore, tirar de lá e passar 2 semanas, 3 semanas e dizer que está vivo. Muitos, parece assim, eles próprios se arrancam, né? E por isso o jejum vai ser tão poderoso, porque vai ser sobre exatamente igrejar, entender esse tempo de estar junto, essa vida. Aleluia, amém? Queridos, propósito. Quando nós começarmos a compreender o propósito, as coisas mudam. Nós vamos ter outro entendimento, outra... E eu quero trazer exatamente sobre isso, falar um pouco sobre... eu sempre digo aqui, quantas pessoas, às vezes a gente vai falar, eles falam, estava com uma dor de cabeça, ou estava muito cansado, ou eles dão muitas desculpas para 2 horas de estarmos juntos, congregando. 1 hora para a célula, muitas vezes. Mas amanhã, 7 horas da manhã, eles pulam da cama, eles tomam banho e vão para o trabalho. E são 8 horas de trabalho. Misericórdia. Misericórdia. Ou seja, o trabalho tem o seu valor? Claro que tem. Lógico que tem. Aleluia. Compreenda por que o trabalho. Qual que é o propósito do trabalho segundo a palavra de Deus? O que ela fala sobre o trabalho? Qual que é o propósito do trabalho? Porque se você está trabalhando por causa da sua manutenção, então é hora de você avançar um pouco mais. O capítulo que eu vou ler com você, de Mateus 6, depois você lê ele todo, porque no final Jesus vai te chamar sobre isso, ele vai te dizer exatamente o que o teu Pai sabe que você precisa. Você não precisa estar ansioso, ou seja,
O trabalho para nós que nascemos de novo no corpo de Cristo, ele já não tem o mesmo peso. Ele já não é o mesmo peso, ele já não tem o mesmo propósito. O trabalho ele deve ser para que os nossos talentos eles sejam evidenciados, e o trabalho é para que nós possamos poder abençoar a vida de outras pessoas todos os dias. É para que os ambientes em que nós estivermos sejam ambientes transformados, sejam ambientes onde o poder de Deus possa ser manifesto, possa se fazer presente. Diga amém. Que assim seja no meu trabalho, na minha empresa, onde eu estiver. Compreenda isso. Amém? Compreenda. Você nasceu de novo. O propósito de cada coisa mudou. Mudou. Então começa a compreender o propósito, porque você precisa avançar no propósito da vida cristã. Lá fora, por exemplo, propósito do casamento. Não é sobre essas coisas que eu quero falar, só estou levando você a pensar qual que é o propósito do casamento. O casamento ele tem um propósito. E se você já entrar no casamento ou já está no casamento e compreender o propósito do casamento, o casamento ele é maior que duas pessoas. É muito maior que duas pessoas. O casamento ele vai determinar como será o seu relacionamento com todas as pessoas que você conhece. Ele vai determinar como é o seu relacionamento com o seu cônjuge. Ele vai determinar até como é o seu relacionamento com Deus. Porque caso você não saiba, por exemplo, quem entra no casamento, o seu relacionamento, o seu casamento vai determinar o seu relacionamento com Deus. É muito maior do que simplesmente duas pessoas. Vai tocar o casamento até que a morte os separe. É apenas para essa vida. Mas os frutos do casamento, ou a consequência do casamento, ela é eterna. Por quê? Porque é no casamento que nós cuidamos da herança do Senhor. É através do casamento que nós vamos deixar legados eternos. Que muitas pessoas serão cobertas por esse guarda-chuva de proteção, que é a nossa casa, que é a nossa família. A proteção, que receberão a direção, que receberão provisão, que receberão amor. Tudo isso é no casamento. Você está entendendo? Por isso o propósito do casamento é mais elevado. É maior do que nós. Nós precisamos começar a ter essa mentalidade, buscar do Senhor direção sobre todas essas coisas. Não viver exatamente... o propósito, ele é determinado muitas vezes pelos valores, ele vai determinar os valores. O problema é que, por exemplo, em cada fase da vida, os nossos valores, eles podem mudar. Por exemplo, no começo, na juventude, geralmente os valores maiores são do próprio desejo. É muito difícil o jovem avaliar ou ter valores, grandes valores pela família, por outros. Não, os maiores valores, muitas vezes, da juventude, é sobre o que eles estão sentindo, é sobre os seus sentimentos, é sobre o que eles estão desejando. Eles dão os maiores valores a isso. Né? Para eles o mais importante é isso. Mas quando nós vamos amadurecendo, então tem algumas coisas que nós começamos a dar valor. Nós começamos a dar valor na carreira profissional, começa a dar valor naquilo que está se construindo. Quando você amadurece mais ainda, você começa a mensurar o valor da família. Você começa a mensurar o valor dos filhos. Você começa a mensurar o valor da casa. Então, em determinados momentos da vida, os nossos valores vão mudando. A grande pergunta é, esses valores eles estão mudando pelas questões naturais ou eles estão mudando segundo a direção do Senhor? Valores eternos, espirituais. Ainda lembrando um pouquinho mais sobre o propósito, amado, quero te convidar, esses 21 dias,
Coloque como propósito compreender muito mais sobre a vida cristã. Ano passado eu ministrei muitos meses aqui sobre a vida cristã. Mas você precisa ter o desejo de dizer, Senhor, dai-me discernimento, entendimento, para que eu não seja enganado sobre isso. O que é a vida cristã para você? Quando eu falo vida cristã, eu estou falando da vida na igreja. Por que Deus estabeleceu a igreja? Como que a igreja funciona? Como que a igreja deve ser vivida? Para que é a igreja? Tudo isso fala do propósito. Nós não estamos aqui em um clube. Quantas pessoas pensam que a igreja é um clube? Eles vão se está legal, se tem amigo, para encontrar com os amigos, se está tudo bem. Não. A igreja é o corpo de Cristo. Estando em mim e eu neles. Então esse dá muito fruto. Pastor, como que é a prática da igreja? Deixa eu dizer a você. Aquele que aceita a minha correção. Você conhece o versículo? Como é? Exatamente. Desse jeito. Entendeu? Se você aceita o meu espírito, então se você aceita a minha correção, eu te mostro, eu te dou o espírito de sabedoria. E te mostro o meu plano para a tua vida. Provérbios 1, 23. Se você aceita a correção é essa. É que nós nascemos de novo. Só que nós tínhamos uma mentalidade da velha vida. Nós tínhamos uma mentalidade antiga. E nós precisamos começar a pensar com a mente de Cristo. A nossa Constituição não é a Constituição brasileira. Nós somos peregrinos na terra. Porque a nossa pátria não é essa. Nossa pátria é a celestial. Aleluia. Você deveria dizer amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Aleluia. Compreenda, diga, Senhor, eu quero essa verdade na minha vida, eu quero essa revelação, que eu nasci de novo, eu já sou cidadão do céu. Aleluia. Eu sou nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus. Aleluia. Nós devemos viver nesta outra dimensão. Qual que é o lugar onde nós recebemos conhecimento e nós recebemos revelação? É aqui. Nós não só recebemos teoricamente, não. É na prática. Porque talvez lá de onde você vem, o seu relacionamento é tão difícil. Talvez você é tão difícil de se relacionar, tão difícil de valorizar alguém. Mas quando você vem para a vida da igreja, isso vai ser obrigatório. Você vai começar a se relacionar. Você vai começar a conviver. E isso vai te moldar. Aí Paulo nos alerta. Não vos amoldem, não vos conformem com este mundo, mas igrejem-se, estejam na igreja, porque a igreja vai moldar você. Para quê? Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendeu? Ou seja, é aqui que essa forma será. Por isso nós precisamos, porque se não tivermos compreensão desse propósito pelo qual Deus nos chamou, e Ele não nos chamou simplesmente, não, Ele tem um caminho perfeito para nós. Ele disse, eu sou o caminho. Aleluia. Então nós encontramos o caminho, aleluia. Amém? Mas Ele diz, eu sou a verdade. A verdade é algo que precisa ser gerado em nós, revelação. O caminho é esse. O caminho é em compreender por que a igreja, o poder da igreja, o poder da vida cristã, por que o Senhor me chamou. Esse é o caminho. Eu vou congregar, eu vou estar inserido no corpo de Cristo. Esse é o caminho. Mas Ele diz, eu sou a verdade. Essa verdade é que quando
nós conhecemos a palavra e vai sendo gerado revelação. Então as mentiras estão sendo expulsas. As mentiras deixarão de existir. Você não precisa estar declarando, todo engano eu declaro da minha vida. Não, não é isso. Não é assim que o engano sai. O engano sai quando você conhece a verdade. Aleluia. Quando você conhece a verdade, o engano vai embora, vai se dissipar. E como é que é a verdade? É quando nós estamos reunidos aqui declarando: haverá chuvas de bênçãos. Você declara isso não como outra música qualquer. Você não declara isso como outro hino qualquer, ou você não declara de qualquer jeito. Não, você declara profeticamente. Está havendo nuvens sobre a minha vida, haverá bênção sobre a minha história. O Senhor está me dando a minha história, o meu caminhar, os meus passos, minha casa, por onde eu passar. Haverá chuvas de bênçãos, porque a palavra dele declarou que assim é. Eu estou sendo construído. Aleluia! Eu estou amadurecendo. E o que Deus pensa a meu respeito, o desejo de Deus a meu respeito é o quê? Bom, agradável e perfeito. Aleluia! Amém? Então, queridos, quando nós começamos a encontrar a verdade, qual que é a verdade? A verdade é que Ele me amou de tal maneira. Essa é a verdade. Ele deu o seu filho para quê? Para que todo aquele, diga para o seu irmão, para que você, que nele creu, não pereça, mas tenha vida eterna, vida em abundância. Qual que é a verdade, queridos? A verdade é que ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Nós não precisamos ficar com medo de absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas nós precisamos conhecer o propósito. Esse é o propósito da vida cristã. Como eu falei para você, Satanás quer colocar em dois extremos. Ou ele quer colocar a igreja como mais um terreiro, que aí as pessoas estão endemoniadas, elas vêm para a igreja, quando elas estão não sei o quê, elas vêm para a igreja. Tal. Ou ele quer colocar a igreja como muitos pensam, não é só um lugar que eu vou de vez em quando eu estou. Não é. A igreja é o centro da nossa vida. É o centro da nossa caminhada. A coisa mais importante. Ainda essa semana eu estava lembrando alguém. Quando Davi, ele diz: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. Não é um jargão. Não é um jargão. Creia nisso. Coloque no seu coração essa verdade. Não é um jargão. Não é algo mais. Não é algo que Davi estava extasiado, estava falando. Não, não é. Existe uma verdade contida aqui muito grande. Comece a colocar para a sua vida. Ele estava dizendo o quê? Eu estou acabando de dizer, você talvez, quantos pulam 7 horas da manhã e vão para o trabalho, chegam do trabalho 6 horas cansados, só tomam banho e correm para a faculdade, correm para um curso para capacitação, que faz parte do trabalho, é só para ele trabalhar melhor ou trabalhar mais, e corre e chega 11 horas da noite, 10 horas da noite, super cansado, e vive a vida assim. Mas às vezes eles pensam: poxa, estou avançando, E quando o Senhor diz: se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se ele não edifica, em vão trabalham os que edificam. Se ele não guardar a nossa vida, em vão vigia a sentinela. Queridos, quando Davi está falando isso, ele está falando de algo muito maior, ele está falando de valores. Valores. Porque alguém ganha com o seu braço, com o seu suor, está debaixo de maldição. Porque ele diz: maldito o homem que faz o seu braço a sua força, está debaixo de maldição. Isso vai trazer dores para ele e para a descendência dele.
Mas quando nós começamos a ver, entender as verdades de Deus e dizer, Senhor, o Senhor é a minha fonte. Eu ainda estou ganhando aos olhos do mundo pouco, mas o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais, em nome de Jesus. Vai dar para suprir a minha vida, e vai dar para suprir a vida de muitos ao meu redor, vai dar para suprir a vida de outros, porque o Senhor é a minha fonte inesgotável, e a sua palavra diz que vai transbordar da minha vida, será uma medida recalcada, transbordante, assim é a minha vida. Aleluia! Quem crê que pode ser assim? Aleluia! Se enxergue como aquele menino. Talvez você pense, poxa, pastor, mas o meu salário é tão pouco. E talvez seja pouco na sua mão. O peixe, o pão, na mão do menino era o quê? Talvez, não sei como era aquele menino. Se é parente do Moisés, aquilo era um lanche pequeno demais. Né? 5 pães e 2 peixinhos. Só a entrada. Né? Talvez não desse nem para ele. Mas quando você pega isso e transfere para as mãos do Senhor, aí alimenta 20.000 pessoas. Aleluia! Você está compreendendo? Como que você faz isso? Aleluia! Agora há pouco, né, nós estamos aprendendo sobre isso. Propósito da igreja. Propósito do que Deus nos chamou para ser. Comece a entender. Deus tem um propósito para nós agora. E aí ele nos dá um alerta em Mateus capítulo 6, versículo 19 diante, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso. Aqui fala das duas coisas. Aqui está falando de propósito. Qual que é o propósito do chamado de Deus para a nossa história, para a nossa vida? O chamado de Deus não toca só essa terra. O chamado de Deus não toca só os nossos dias. Não, ele vai tocar a eternidade, queridos. Você foi chamado para que na eternidade, por toda a eternidade, tenha pessoas que passem por você lá e olhem e digam, uau, esse viveu. Esse compreendeu o chamado. Esse compreendeu o propósito. Você entende? Você foi chamado para isso. A verdadeira vida não é nessa terra. A verdadeira vida é lá. É lá. Quantos querem apertar a sua mão, dar um abraço em você lá e dizer, obrigado pela sua história. Obrigado porque você existiu. Foi por você existir que eu conheci o Evangelho. Porque você tomou decisões que o favor de Deus me alcançou. Chegou até mim. Você foi chamado para isso. Há problemas de toda ordem, mas Deus olhou alguns problemas que ninguém poderia solucionar e Ele decidiu, o Gilberto vai nascer nesse ambiente, nessa cidade, vai nascer desse tamanho, dessa cor, porque ele é perfeito para resolver esse problema que tem aqui. Você entende? Você é perfeito para resolver o problema que Deus enxergou. Muitas e muitas pessoas podem estar sofrendo com os problemas que você acha tão mensuráveis, tão grandes. Mensura de uma forma tão imensa. Mas deixa eu dizer, o Senhor quer resolver esses problemas na tua história. Ele quer resolver. Para quê? Porque, queridos, você foi chamado para falar do Evangelho. Indo por todo mundo, preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho a toda criatura. Agora deixa eu dizer a você. Muitos acham que isso é um peso. Não é.
Não é. É simplesmente quando você muda o seu coração, quando o Senhor passa a ser o teu tesouro. Pergunte a um líder de célula, alguém que está envolvido, ou seja, o que é mais difícil? Olha aí, Isaías, né? Não sei que horas ela acorda, mas tem muitas noites que ela nem dorme, né? E aí o filho dela, confirmando ali, nem dorme. O que é mais difícil? Acordar às 7 horas da manhã, trabalhar e muitas vezes cansativo, ou fazer a célula? O que é mais difícil? Ela pode responder. Se alguém ouvir, me diga, porque eu não vi. Mas depois você pode perguntar pessoalmente. O que você acha? O que é mais difícil? Acordar e trabalhar 8 horas ou fazer a célula? O que você acha, Yuri? É mais difícil fazer a célula? É mais difícil fazer a célula? Gilberto? Remove. Você vai fazer a célula, você está assim, porque eu vou fazer. Gente, eu conheço o Yuri, assim, falar do Senhor, com certeza é a maior alegria da vida dele. Né? Conheço a Isaías, se você for conversar com ela, ela tiver que mostrar para você 5 minutos e ela começa a chorar. Né? Mas esse chorar é de alegria, de prazer. Prazer do Evangelho. Sim ou não? Amém? Amém? É prazeroso ou não é? Você falar de quem você ama. Ou seja, isso é pesado. Sabe quando é pesado? É pesado quando o engano começa a fazer parte da história. É pesado quando nós não compreendemos a revelação e começamos a atrelar tantas mentiras. Nós começamos a viver em condenação, acusados, por conta de quê? De mentiras. Mentira de todas as ordens que vão se infiltrando. Em tantos lugares estão dizendo para você, olha, nesse mesmo momento ministrando, alguém está ministrando, dizendo, e o que é que você fez essa semana? Como é que você viveu? Qual foram as suas decisões? Se não tiver nada para te acusar, ele vai falar assim, e os pensamentos maus que você teve? Aí você fala, uau, tem razão, o diabo tem razão de pegar a minha vida, destruir a minha vida. Em muitos lugares, infelizmente, o que é isso? Mentira maligna. Porque Romanos 8 está nos dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi chamado segundo o seu propósito. Aleluia, aleluia, segundo o seu propósito. Começa a compreender. O Senhor é comigo 24 horas, eu não preciso, a quem temerei, de quem terei medo? Como que eu vou ter medo? A minha vida está guardada nele, escondida nele. Ele é o Senhor da minha vida, o meu pastor. Ele não está me levando, ao vale da sombra da morte, Ele está me levando ao pasto verdejante, Ele está me levando às águas tranquilas, ainda que eu escape, Ele vai me tirar e vai me levar, porque nada pode me afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você compreende? Ou seja, nós podemos ser enganados no caminhar. A casa do nosso Pai está sempre aberta. A casa do nosso Pai tem provisão. A casa do nosso Pai tem segurança. Na casa do Pai tem direção. Na casa do Pai tem amor. Mas muitas vezes, se nós dermos ouvidos a pessoas erradas, então logo estaremos buscando tudo isso em outras fontes. E é sobre isso.
Quais são os valores que estão moldando a nossa caminhada? Quais são os valores que estão moldando as nossas decisões? Quais são os valores que estão moldando os nossos dias? Qual que é o propósito que está nos movendo? Aleluia. Nós precisamos parar e começar a realmente a dar valor e peso a esse chamado Senhor Jesus. Ajuntem tesouros no céu. Aleluia. Cada palavra, cada conversa, cada atitude, cada decisão que você toma, pautada no céu, está sendo acrescentado algo para a eternidade. Está sendo acrescentado algo para a eternidade. Você está entendendo? Isto vai definir, decidir todas as coisas ao nosso redor. Pastor, mas eu vivo na terra. E é exatamente para viver na terra que o Senhor te chamou, sim. Ele te chamou para viver aqui. Para quê? Aleluia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai, não é o Pai deles, é o vosso Pai. Ou seja, é o nosso Pai Celeste, as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Sabe o que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que nós precisamos amanhecer amanhã, segunda-feira, terça-feira, e sempre lembrando o propósito pelo qual nós fomos chamados. Você foi chamado para um propósito. Aleluia. As coisas estão tão difíceis, tão complicadas. Levante a sua voz. Aqui no capítulo 6, todos esses dias, em cada capítulo que eu estou ministrando, são tantas palavras em um só capítulo. Aqui no capítulo 6 mesmo, ele está dizendo como orar. Ele aqui ensina como orar. No próprio capítulo 6, ele nos ensina, no versículo 5, dizendo assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não useis de vã repetições como gentios, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peça. Mas ele diz aqui: batei, e vos será aberto, e achareis. Ou seja, começa a levantar as mãos, e começa a compreender: o Senhor me chamou. É o Senhor responsável pela minha vida, pelo meu caminhar, pela minha história. Começa a experimentar milagres diariamente. Começa a declarar e entender: nada vai me parar no propósito pelo qual Deus me chamou para que eu possa viver, para que eu possa existir. Nada vai me fazer parar. Você foi chamado. Começa a compreender qual que é o propósito que o Senhor tem te chamado para essa célula que você está. Qual é o propósito desse culto? Qual é o propósito dessa caminhada? Ou seja, quantas pessoas deixando, por não entender o propósito, estão buscando em outras fontes, em outros lugares, o que Deus já te prometeu. O que você deseja? O que você quer? Pastor, eu só quero ser feliz. É o que Ele prometeu para nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Isso é felicidade. Para que dê vida, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em
abundância, em plenitude. Não só algumas horas, não só alguns momentos, não apenas só um sentimental de rapidamente, não. Para que vocês vivam em alegria, felizes. Para que vocês vivam de uma forma extraordinária. Aleluia. Aleluia. Começa a olhar ao teu redor e começa a decidir, Senhor, a vida só vale a pena se o Senhor estiver comigo e eu estiver cumprindo o teu propósito. Qual que é o propósito? Você só fala com paixão daquilo que toca você, daquilo que realmente faz sentido para você. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Por isso que eu estou ministrando. Porque, queridos, tantas coisas querem nos tirar o foco. Tantas coisas querem nos tirar que nós possamos compreender isso, viver isso. Como eu acabei de falar, a juventude muitas vezes está tão envolvida com os seus sentimentos, está tão envolvida com os seus desejos, e vão buscar essa satisfação em outras fontes. Só quem pode saciar é aquele que te fez, é aquele que te criou. Não há satisfação em outra fonte. Ninguém pode te saciar. Ninguém pode satisfazer você. Apenas aquele que te chamou para a sua gloriosa luz. A satisfação está nele. Mas quando nós avançamos um pouco, então a escassez quer nos roubar essa atenção. E por causa da escassez, muitas vezes nós estamos correndo atrás do vento para saciar a escassez. Outros, é a fartura que quer roubar-lhes, porque agora eles conquistaram algo, então eles têm que proteger, eles estão com medo de perder, então muitas vezes perde o foco também. E outros começam a pensar, não, minha esposa é mais importante do que qualquer coisa. Eu não posso ir porque os meus filhos são mais importantes. Não. Por isso Deus teve que mostrar a Abraão e que a lição dele sirva para nós. Ele tinha 100 anos. Quando nós passamos, como eu falei para você, de uma certa idade, nós começamos a valorizar muito a família. Minha esposa não pode ser postado nada da Olivia, que ela corre lá e ela vai me mostrar. Por quê? Porque é um tesouro precioso para nós, nossa neta. E nós amamos, começamos a dar valor. Era o único filho de Abraão. E era o filho da promessa. Mas o Senhor teve que dizer para Abraão, Abraão, não te empolga. Se você colocar teu coração nele, você perde o foco de mim. Você não vai ter a direção que você precisa. Você vai começar a tomar decisões erradas. Você vai começar a tomar decisões equivocadas. Está longe daquilo pelo qual você foi chamado. Você foi criado para ser. Estou te convidando nessa noite que você possa pedir ao Senhor para alinhar, dizer, Senhor, que o meu coração esteja ligado ao Senhor. Que o Senhor seja o foco. Que o Senhor seja o centro da minha atenção. Na vida, realmente, há momentos que parece que não tem água, né? Mas quando não tiver água, fique tranquilo. Porque Ele vai fazer sair água da rocha, se for necessário. Não precisa haver fonte. Ele vai fazer uma fonte em terra seca. Ele vai fazer um oásis em terra seca. Fique tranquilo. Pode ser no deserto. Ele vai fazer chover carne no deserto. Ele vai trazer água no deserto. Fique tranquilo. Não é o lugar. É com quem nós andamos. Não é no lugar. É com quem estamos andando. Estamos andando com as preocupações. Estamos andando com os desejos. Estamos andando com as distrações. Eu quero te convidar nessa noite, foque o seu foco para Cristo. Diz, Senhor, eu quero andar contigo. Quero andar contigo. Quero andar contigo na segunda, na terça. Compreenda uma coisa.
Ontem já passou. Sabe o que eu amo? Eu amo que o Senhor fez dessa forma. Talvez você chegou hoje aqui e você olha e diz, pastor, poxa, eu perdi tanto tempo. Mas o que foi, já acabou. O Senhor está te dando tempo daqui em diante. Você pode tomar novas decisões. Amanhã é um novo dia. Daqui a pouco é uma nova hora. Você pode começar agora a dizer, Senhor, eu quero andar contigo todos os dias. Eu quero andar contigo. Eu quero que o Senhor seja o meu foco. Eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim, para a minha história. E eu quero te convidar nessa noite. Foca sobre o propósito de Deus para a sua vida. O propósito pelo qual você existe. Pastor, tem tantas distrações. Por isso Ele te chamou até aqui. Por isso que você está aqui. Você está no lugar certo. Você está para tomar as decisões corretas. Apenas descansa nele e diz, Senhor, eu preciso de Ti. Leva-me a ter esse foco, a alinhar no meu coração. Esse é o propósito do culto, queridos. Qual que é o propósito do culto? O propósito do culto é você chegar aqui e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe. Eu não dava conta de chegar aqui sozinho. O Senhor me trouxe até aqui. E eu te adoro, eu te louvo, porque o Senhor está guardando a minha vida, guardando, me protegendo, e o Senhor está comigo todos os dias e tem me trazido até aqui. Você adorar o Senhor e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me manteve essa semana. Comece a agradecer. Gratidão. Adore ao Senhor, dizendo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todos aqui que estamos, provavelmente tínhamos motivos talvez para não estar, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Aleluia! Ele está guardando a nossa história, a nossa vida. Ele está querendo nos levar a lugares maiores, a lugares mais altos. Aleluia! É o propósito do culto. Mas há um propósito maior. É você receber uma palavra e você começar a orar sobre ela. Você recebeu o Logos, mas começa a orar e dizer, Senhor, me faz entender isso. Me faz entender o motivo da minha existência dos meus dias. Eu não quero terminar os meus dias como milhares estão terminando sem compreender o teu propósito. Sem, Senhor, acrescentar tesouros no céu. Sem gerar riquezas. Queridos, talvez você possa dizer, pastor, tem sido tão difícil. Mas sabe qual que é a beleza da vida, da nossa caminhada? É que nos momentos difíceis da vida, se tivermos coragem, força, determinação para cantar, para adorar o Senhor, nós vamos compor as músicas mais lindas da nossa história. Nós vamos compor as músicas mais lindas da nossa existência. São nas horas tristes, nas horas amargas da vida, que nós podemos cantar e adorar a Deus, algo que nunca será feito, porque é aqui que nós podemos adorá-lo, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade. Joga fora toda condenação. Adora o Senhor, apenas adore. O louvor tem o poder de quebrar cadeias, quebrar muralhas. O louvor tem o poder de quebrar correntes, de destravar destinos. Começa a adorar ao Senhor. Aleluia!